Hello, everybody! Como E aí, vocês gente? estão? Bem, Eu espero que boa bem. semana pra vocês. Eu espero que ótimos. Gente, eu preciso começar pedindo perdão pela minha cara no vídeo da semana passada. Cara do céu, eu não conseguia assistir o vídeo. Eu estava moribunda. Mas Tava doentinha. era isso ou não ter vídeo. Então eu acho que tá perdoado já. tá mano. perdoado, né? E o vídeo de hoje é um vídeo que eu estava esperando para fazer. Teorias das conspirações. Teorias das conspirações, Cristãs cara. e não cristãs. Cristãs e não... Não Cristãs cristãs. e Não cristãs. não cristãs. Gente, só que assim, ó. Quero começar deixando uma coisa muito clara. Esse não é um vídeo de debate teológico, entendeu? Cara, por quê? Porque não tá pautado na Bíblia? Não, às vezes pode até estar, mas a gente nunca vai saber até a glória, entendeu? Então não adianta eu vir aqui e a gente ficar discutindo o sexo dos anjos e no fim, assim, além de ser uma discussão que não produz salvação, não gera salvação, É mero entretenimento. é mero entretenimento. Então, assim, a gente não precisa concordar. Tá. Perfeito. 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 Eu vou começar com uma bem catastrófica e caótica já. A Bíblia é um livro que fala de assuntos reais? Uai, Ou é mas daí matéria da agora você conspiração? lascou. Acabei de falar que não é. Por E esse isso não, mas isso aqui é discussão teológica pura. Não. Claro que é. Então corta. Falei errado? Não falou errado, mas essa parte, então, é discussão teológica. Isso aqui é fato. Bíblia, teoria da conspiração ou fato? Fato. Fato, Pronto. fato. Tá bom, gente? Tô tirando esse parênteses. Mas para as pessoas que falam que não existiu Jesus, que é um livro, que é uma invenção, uma história, um livro de conduta, vou falar para os teóricos conspiracionistas. Agora eles usam o termo mitologia cristã. É, para quem acha que é mitologia cristã, né? Você é um burro. Tá perdoado em nome de Jesus, Senhor. Tá, vai. Eu sou cristã. Mas é verdade. Na internet. Seguinte, existe um ou mais, mas eu vou citar um aqui brevemente para mostrar que você é um conspiracionista de segunda ainda. Burro. Agora você concorda que é burro, tá bom, vamos lá. Historiador Flávio Joséfo. Ele fala de Cristo, de Jesus, no ano 92 depois de Cristo, é o ano da escritura que ele lançou. Ele conta toda a história de Jesus. E ele era romano, ele não era cristão, ele não era teólogo, ele era um historiador, então eles escreviam a história, tá? O nome da escritura é Testimonium Flavianum, livro 18. Então, assim, nesse livro ele conta que Jesus era um homem virtuoso, que Jesus caminhou entre nós, que fez milagres, maravilhas, que ele foi crucificado por Pilatos. Então, assim, a sua teoria da conspiração de que a Bíblia não é real, essa é uma teoria. Está refutada. E eu acho, sabe, interessante mencionar, inclusive, que algumas pessoas, elas tentam descredibilizar a Bíblia, principalmente falando sobre a publicação dela, que ela foi um compilado da Igreja Católica para coercitivo, né, para assustar as pessoas. Mas, gente, é um fato, isso é um fato histórico, de que a Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas durante vários séculos e as histórias se conectam. Apesar de ter vários autores, inclusive estilos de escrita totalmente diferentes, que provam que realmente eram diversos autores, a conexão de fatos e a conexão de informações que a Bíblia traz torna ela um livro irrefutável. Ó, vou deixar uma imagem aqui, ó, que faz um monte de conexão. Se você não viu essa imagem, é a primeira vez. Se você já viu, você sabe o que ela significa exatamente. Todos os livros da Bíblia se conectando, do primeiro ao último, do meio para o final, de trás para frente, trazendo as histórias, se ligando, então... E qual é o ponto de conexão entre todos esses livros? Deus. Cristo. Exato. Cristo é o ponto de conexão entre todos esses livros. Então, assim, tudo isso
aponta para a existência de Cristo. Inclusive, as outras religiões, elas também concebem a ideia de Jesus Cristo. A única diferença é que hoje tentam pintar Jesus como um espírito evoluído, como um modelo moral, e nós, cristãos, temos como diferencial acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Ele não foi um espírito Amém. evoluído, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Bora pro próximo? Bora pra uma teoria da conspiração real. Agora eu vou pôr uma minha. Teoria, só teoria ou ela, Cara, ela é real? Não, essa eu acho que essa eu ponho minha mão no fogo. Ponho 100%. Eu acredito que a indústria médica farmacêutica, a indústria alimentícia e a indústria dos pesticidas estão profundamente ligadas e nós adoecemos por conta daquilo que é nos dado enquanto alimento. Eu acho que faz total sentido. Acho que faz total sentido, porque se você pensa bem, hoje em dia tudo que a gente consome passa por um certo nível, ou tanto de legumes, vegetais, frutas, tudo que vem da terra, por agrotóxicos preventivos, por nutrientes extras, por modificações genéticas, experimentações. Então, assim, não duvido que tudo seja do mesmo dono. A farmácia que vende o remédio, a indústria que faz o agrotóxico e a pessoa que produz o alimento. Cara, e pra mim, assim, nem vou entrar tanto nessa vibe aí dos vegetais, dos agrotóxicos, que, bom, tudo isso aí já é preocupante por si só. Mas pra mim, se a gente for falar de alimentação industrializada, então, você sabe, o meu maior defeito de caráter McDonald's. É McDonald's. Cara, eu fiquei 2 anos sem comer McDonald's. E do dia que eu comi McDonald's de volta, mano, nunca mais consegui ficar um mês. Nunca mais consegui ficar um mês sem comer. Eu acho que, cara, o bagulho é feito pra te endoidar mesmo, entendeu? Tudo, McDonald's, bolacha recheada, pizza é feito pra te endoidar. Tanto que algumas pessoas, né, agora tá na moda a tal da dieta da selva. A da selva, né, não a da roça. A gente gosta da roça, que é dos irmãos Tavares. A da selva eu acho meio extrema, porque daí se come só carne, né? Mas a dos irmãos Tavares, que é a dieta da roça, ela fala que, tipo, se você comer os alimentos feitos assim, como uma avó na roça mesmo. A explicação é essa. Fazer o pão com a banha do porco. Isso, você teria bem mais qualidade de vida. Inclusive no homem, a testosterona do homem, ela aumentaria se ele se alimentasse dessa forma. E esses tempos eu vi uma notícia contando de um presídio, e era um presídio de violência e segurança máxima, e os homens que estavam ali, eles eram homens muito violentos, e eles precisavam dar uma pacificada no presídio. O que eles fizeram? Comida industrializada neles. Muito carboidrato básico, né? E, por incrível que pareça, esses homens se tornaram mais pacíficos, porque o nível de testosterona deles diminuiu muito. E daí eu chego no ponto alto, que é por quê? Porque, tipo, só pra matar? Só pra matar faz uma guerra, mata todo mundo, pronto, acabou. Eu acho que a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica está nos esterilizando. Quer que a gente não tenha mais filhos, não tenha uma capacidade genética reprodutora, porque, tipo, a família é a essência de todas as coisas. Com certeza. Então o Satanás, ele sempre, tipo, intentou contra a família. E agora é o meio que ele tem. Não existe nada melhor do que, tipo, tirar a virilidade do homem, tirar a capacidade reprodutiva da mulher. Ele mata a família antes dela existir, né? Exato. Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer das crianças que existem, entendeu? Tipo, um dia nasceu um Moisés. Um dia nasceu um Cristo, entendeu? E a promessa é a mulher, a descendência da mulher vai te ferir a cabeça. Cristo, ele já triunfou sobre Satanás, mas essa ainda é uma promessa intercorrente, entendeu? Então eu acho que Estamos triunfando até hoje. Eu acho que é sobre isso. Coincidência! Ou será que não? Isso aqui todo mundo conhece, todo mundo gosta. E todo mundo já ouviu falar. A Matrix.
Ah, o quê? Que besteira. Que besteira. Eu acho que a gente É uma não tá... teoria da conspiração Tá, que muita mas gente Ah, não, pra mim acredita. não. Eu acho que é simplesmente não. Não é possível. Depende. Pô, aí, ó, já bobeou, tu titubeou. Não no sentido de, tipo, a gente tá numa Matrix. Não. Gente, Não igual do filme. Não igual do filme, mas a Matrix do filme é um conceito, entendeu? Se existe algo que domina tudo e faz com que as coisas Exato. aconteçam de Eu acho que determinada assim, forma. o que a gente pode falar assim, existe o mundo real e existe a forma com que nós enxergamos ele, Certo, certo? É como se houvesse um véu. certo. Então, às vezes aí algumas pessoas acabam cruzando esse véu e vendo coisas a mais, assim, vamos falar de uma personalidade bem plausível disso? Kanye Mano West. Iê, é. Ah! Kanye West, Mano Iê. Não, sim. Isso Tá. aí foi lá, encostou a mão na borda da Matrix, assim, ó, na fonte, voltou Cara, e, então, cara, sim, nunca mais, mas entendeu? o que eu acho? Eu acho que no filme o conceito é abstrato porque eles falam Ele é sobre, digital, tipo, uma digital, é de fato uma evolução, programação. exato. Eu não acredito nisso, porque eu acho que acreditar nisso você acaba perdendo o mundo espiritual. Com certeza, você invalida Porém, eu acredito que existam, e isso é fato. Ó, curiosidade. Principado. A gente tem uma tendência a achar que a palavra principado, e se você não sabe o que é principado Vale é a uma Bíblia. das patentes mais altas de dominação demoníaca. A gente acha que principado significa príncipe. E a realidade é que a origem da palavra principado no grego não é de príncipe, é sobre arquiteto. Então, sim, eu acredito que existam arquitetos demoníacos que arquitetam e são principados que governam este mundo, mas não enquanto uma Matrix igual ele, sabe? Tipo, eu acho que o que acontece, por exemplo, Mano Iê, o cara, ele começou a se espiritualizar, ele aceitou Jesus Cristo, e eu acho que ele chegou naquele ponto de, bom, a gente sabe muito bem, que é tipo, cara, eu vi a verdade. E eu acho que o nível da mentira que eles estão, eu acho que ver a verdade pra eles é muito mais absurdo do que pra gente, entendeu? Exato, porque eles estão muito longe da verdade, né? Então ele consegue ter a visão total de ambos os extremos. E entre outras coisas que a gente vai falar no decorrer desse vídeo, eu acho que a verdade pra eles é muito mais cruel. Com toda certeza. Entendeu? Porque, tipo assim... Mas você entende, então, que existe uma forma de Matrix, porque, vamos supor aí, 98%, 99% da população mundial não vai ver essa verdade. Não sei se eu deles, chamaria de Matrix. Entendeu? Eu não sei se eu chamaria de Matrix. É um véu, entendeu? É um modo de controle. Eu acredito que é nova ordem mundial. Eu prefiro chamar assim. Eu acho que é o controle da nova ordem mundial. Mas, de certa forma, é uma espécie de Matrix. Mas não do jeito que diz o filme. Não, do jeito que diz o filme. Eu não acho que a gente é uma inteligência programada. Não, a IA ainda não ganhou da gente. Entendeu? Eu não acho. Porque existe, inclusive, essa teoria, né? Que diz que... Tem 50% de chance da gente estar vivendo uma simulação. Se você nunca ouviu isso, pesquise. Mas não, isso não. É balela. Balela, entendeu? Balela. Conspiração. Isso é conspiração. Mas eu acredito que existam meios de governação, de domínio mundial, e que tudo acontece por um propósito, e que existe uma verdade que é inacessível à grande maioria das pessoas. E que depois que você acessa, não tem como voltar. Qual que é a teoria, então? Da Matrix. A tua, que você já tá falando. Nova ordem mundial. Nova ordem... É só você ver, qual que é o símbolo da maçonaria? O que é o símbolo da maçonaria? É um esquadro, um compasso e um esquadro. E quem usa compasso e esquadro? É um arquiteto. Pronto, acabou. Engenheiro. Então, principados, arquitetos. Muito louco. Muito louco. A teoria. Cara, a minha teoria e eu vou juntar várias teorias numa só, porque resume-se em... Existe viagem. Não. Existe um plano de atentado cujo foco são as nossas crianças, e é porque elas são fonte de uma grande concentração de capacidade espiritual, a ponto de, tipo, elas serem necessárias para qualquer artimanha demoníaca ou governamental. E por quê? Vamos lá. Nossa. Eu vou basear. Não, nossa, e assim,
pum na minha cabeça, porque assim, dá pra gente ligar várias pontos Isso. que a gente pode trazer ilustrações como Bom Dia Verônica, Nossa. Monstros S.A. Pronto, Monstros S.A. Vamos espaço pra falar de Monstros S.A. Cara, fala. Monstros S.A. Fala que para a teoria mim é tua, mas eu gostei. é a melhor exemplificação de por quê, cara. As crianças, elas são baterias. Porque aqueles monstros, eles vêm do mundo dos monstros para o mundo real. Através das portas de acesso. Portais de acesso para chegar nessas crianças e fazer o quê? Carregar o mundo deles. Através do grito da potência energética liberada pela boca dessas crianças, eles carregam uma pilha. E se que você serve parar para pra alimentar ver, o mundo deles, é né? mesmo o fundamento, por exemplo, do It é Coisa. É verdade. O It é Coisa, baseado no medo e tudo mais. Então, assim, mas por que que isso seria necessário? Uma das coisas que a gente aprende na espiritualidade, e é fato, isso independe de qual religião, se um ocultista ver esse vídeo, ele vai concordar, e um cristão precisa Também. ter esclarecimento para concordar também. Quando a gente, as pessoas, os demônios, Deus, os anjos, nós estamos em diferentes lugares, no mesmo espaço, nós ocupamos o mesmo espaço, mas diferentes dimensões energéticas. Para que eu possa transitar entre essas dimensões, e você pode ler, por exemplo, a quarta dimensão e entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa carregar um certo nível de energia. Ou descarregar. Quando Deus desce no Sinai, o que acontece? Cara, trovão, tempestade, raio, fogo. É só uma exibição de Deus? Não, Deus está descarregando a sua potência para que ele possa estar aqui ali fisicamente, no mesmo plano que Moisés. A gente vê a mesma coisa na sarça. A sarça está queimando todo o tempo, então Deus está fazendo o quê? Ele está ali descarregando energia para que ele e Moisés possam estar conversando no mesmo plano. O contrário também acontece. Um demônio, para subir, ele precisa capturar energia. Tanto que o que é sinal de opressão demoníaca? Você começa a ficar triste, luz piscando, esfria, você começa a perder temperatura. A temperatura cai. E isso é demônio puxando energia para que ele possa ficar no mesmo nível que você e assim, ou incorporar, ou enfim. Tanto que uma das coisas assim... Apaga a vela, queima a vela. A opressão demoníaca, ela nada mais é do que te colocar em um estado emocional onde aquele ser espiritual consiga te acessar. Por isso que eles começam a te perturbar, a te fazer descer, né? A tirar de você potencial enérgico para que vocês possam estar no mesmo espaço. Tá, mas e as crianças? Cara, criança é o ser mais puro que tem. Eles ainda são, tipo, pouquíssimos contaminados pelo pecado. Eles têm uma capacidade de visão espiritual muito tênue, tanto que criança vê coisa muitas vezes. Que foi? Quero ver se tá gravando. Fiquei paranoico, tá gravando. Que menino louco. Vai que parou de gravar. Eles têm uma capacidade espiritual de enxergar as coisas, tanto tem muita criança que tem visão espiritual aberta, e tem que ser orado para fechar isso. E só a gente vê que a própria Bíblia fala que os jovens, né, e por jovens eu entendo que são realmente muito jovens até pelo contexto que aquilo está escrito, profetizarão. E profetizar não é nada do que uma capacidade de acessar a quarta dimensão e transformar a realidade. Um profeta sempre transforma a realidade da qual ele está inserido. Isso é fato. Gente, não tem profeta só crente. Tem profeta que não é crente também, o outro lado também tem. O dom de profeta, ele não é inerente só aos cristãos. Você pode ser um profeta do Espírito Santo e você pode ser um profeta do caos, tanto que Saul profetizava. Existiam os profetas de Baal. Os profetas de Baal eram profetas. Então eu acho que as crianças, por elas terem essa afinidade espiritual, junto com uma capacidade energética. Uma disponibilidade energética e uma capacidade profética, elas são, sim, alvos de ataques. E eu não estou falando de ataque espiritual. Eu estou falando de ataque real. A gente está no Paraná. O Paraná é um dos estados com o maior índice de tráfico infantil. E a gente tende a achar só para exploração sexual. Pode ser, mas você não assistiu aqui, ó, se você entendeu a referência até agora do Monstros S.A. e você não vai entender essa referência, assista Bom Dia Verônica.
Sem crianças. Sem crianças. É uma série totalmente adulta e é uma série em que ela trata 3 níveis de exploração. Começa com a exploração de mulheres. Quando a Verônica, que é a personagem principal, descobre isso, descobre a pessoa que está por trás, descobre a organização criminosa e ela avança em suas investigações, ela descobre um tráfico de crianças, abusos, tudo aquilo que a gente já falou em outros vídeos referente a quebra de personalidade, para moldar mente, moldar caráter. E moldar espaços, né? Exato. Porque essas crianças, elas se tornam governadores, prefeitos, juízes. Exato, eles treinam essas crianças, algumas eles vendem. Então ela vai desmantelando isso e chega ao ponto de... Qual que é o último? Aí você vai chegar no ponto perfeito pra mim. Na exploração genética. E agora eu vou chegar no auge da minha teoria. Exploração genética de crianças. Que é o seguinte. A gente viu que saíram os arquivos do Epstein, né, recentemente. E os arquivos do Epstein, eles começam falando sobre exploração sexual de crianças, mas... na ilha de Epstein estava um dos maiores geneticistas do mundo e trabalhando lá com pesquisas genéticas. Então, Gente, eles não estavam atrás da cura do câncer. Marina, daí agora eu vou chegar assim, ó, no auge dessa teoria e vou matar ela. Se a gente sumir... Tá repreendido em nome de Jesus, que o Mastral sumiu, tá? Não, aqui não. Tá repreendido. Mas o auge da minha teoria é de que é cruzamento genético entre gente e capeta, velho. Eu sei, você já me falou isso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nos Nefilins, e eu acredito que os Nefilins, eles foram cruzamentos genéticos entre anjos caídos e mulheres, né, filhas de Deus. Eu acredito nisso, tá? Não é uma verdade irrefutável. Então, a gente pode ver como o plano do capeta, ele não é criativo, né? Ele repete as coisas, porque antes de Epstein, quem era o outro lunático que queria aperfeiçoar o mundo geneticamente? Hitler. Perfeito. Você já parou pra fazer essa conta? Que já faz 100 anos que o capeta tá tentando isso. Loucura, deve estar fazendo mais, na verdade, assim, mas tipo, só ligando pontos, assim, sabe como? Tipo, é uma loucura. Eu acho que assim, a tua teoria, ela é quase não conspiração. Faltam poucas provas para ela deixar de ser conspiração. Falta, assim, provar que eles estavam cruzando gente com demônio. Mas nunca vai ser provado. Não vai ser provado. Então é teoria, eu acho. E sabe por quê? Porque eu acho que, tipo, Satanás não pode fazer nada na cena. Não pode. Entende? Ele precisa. Então, e se existe uma promessa, por exemplo, de anticristo, que eu acho que já deve estar por aí, talvez eles já até tenham chegado nessa resposta. No cruzamento genético? Tá ligado? Pode ser. Sei lá, loucura, né? Loucura. Próximo. Agora é a última ou penúltima, dependendo da forma que a gente levar esse assunto. Último bloco. Último bloco. Penúltima teoria. Penúltima teoria. O Roberto ama Cosmos. Sabe aquele... Aquela série? Que tem 2 séries. Com o negão lá. Aquele negão massa. Físico, eu adoro Cosmos. E eu queria falar, você acredita em aliens extraterrestres? Por que não? Não acredito. Cara, olha o tamanho do universo. Não, eu não acredito. Ó, pra você ter uma noção, a gente mora a mais ou menos 50 mil anos-luz do centro da nossa própria galáxia. Então, se a gente fosse cruzar a galáxia, a gente ia demorar 100 mil anos viajando na velocidade da luz, que, em tese, é a velocidade mais rápida conhecida pelo homem, né? Então, assim, só na nossa galáxia, num espaço dimensional de 100 mil anos de raio, né? Uma circunferência. Você acha que não existe nenhum ser vivo? Eu acho que existe muito ser vivo, mas eu sou crente. Não, então tem muito ser vivo, muitos seres vivos. Deus não criou nada sem vida. Com toda certeza. Se você for conversar com um judeu sobre criação, inclusive, essa é uma conversa de que eu vou reproduzir algo que eu ouvi. Deus não cria nada sem vida. Até as pedras clamam. Porém,
acreditar em aliens, civilizações extraterrestres é totalmente uma ideia que choca com o evangelho, porque a gente tiraria a obra de Cristo e o plano de salvação do centro de tudo. Porque veja bem, se existem outros planetas, se existem outras civilizações, e daí a gente vai falar, por exemplo, nem precisa ir tanto para um lado tão científico, a gente pode falar enquanto o espiritismo. Como que o espiritismo concebe? Planetas para seres mais evoluídos, planetas para seres menos evoluídos e planetas que são prisões. Pronto. Pro espiritismo, Hitler está preso em Júpiter. Em Plutão. Em Plutão, né? Em Plutão. Ou na Lua. Plutão. Se isso é verdade, por que eu preciso aceitar Cristo? Ou, se nós não somos os únicos, por que Deus precisaria sacrificar o seu filho para nós? É só tentar de novo com outra civilização. Agora, me pergunta, eu acredito em aquele negócio que vem assim, como que chama? A luz. Não, que capta a pessoa, que pega a vaquinha assim, que vem, como que chama? A luz de... Tá, como que chama esse processo? Quando a pessoa é... abduzida. Isso, abdução. Se eu acredito em abdução, sim. Mas então, como é que a pessoa é abduzida? Demônio. Abduzido por demônio. Demônio. Não é um ser extraterrestre. Demônio. É extraterrestre porque o demônio não pertence a essa terra. Sim, são seres extraterrestres porque os demônios não pertencem a essa terra. Mas são demônios. Mas então você concorda que existe vida. Sim. E existem seres extraterrestres. Sim. Você só não concebe a ideia... e os Grey. Não. E os lemurianos, os pretorianos, os nhenhenhé, de olhos verdes. Contatos imediatos terceiro grau, não. Claro, não, é capeta. Claro. Capeta. E outra, digo mais, quando Jesus Cristo voltar, eles vão falar o quê? Deixa eu te falar agora, então, uma. E se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, certo? Quando ele criou o universo, todas as coisas. Nesses outros planetas, outras civilizações também somos humanos? Não. Todos pecadores e Cristo foi para todas elas. Não. Vai contra a palavra de Deus. Vai contra? Totalmente. Por quê? Porque a terra é para nós, é um sacrifício exclusivo de um povo exclusivo. A gente quer colocar muito Deus nessa onda de compartilhamento, entendeu? Como se fosse possível compartilhar essa glória. E o sacrifício de Jesus Cristo, ele é a glória plena de Deus. Não é compartilhável. É para nós, entendeu? É exclusivo. Por isso que é santo. Entendi. Por isso que é diferente, entendeu? Por isso que é uma coisa assim... isso é santidade, entendeu? Santidade é também exclusividade. Com certeza. Então, cara, é impossível. Impossível. Agora, Deus é um ser de fora dessa terra. Ele é extraterrestre. Os anjos são extraterrestres. Se a gente for pegar ali a visão de Ezequiel. Os demônios também. Com aqueles seres ali, né? Com os olhos. Cabeças. Não, dos olhos. É com as rodas. Pô, o que é aquilo? É extraterrestre, velho. Pode ser que uma pessoa aí que veja e fale, é um ET. Mas está dentro do que a palavra de Deus concebe. Entende? É aquilo. Eu acredito naquilo. Não tem nada que não tenha sido revelado na palavra de Deus. E não foi revelado na palavra de Deus que existem outros planetas. Tem gente que fala que quando Jesus Cristo falou, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Tá falando sobre outros planetas. Jesus Cristo tá falando da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém existem muitas moradas. E eu acho que, inclusive, quando Jesus Cristo voltar, eles vão falar que a gente foi tirado desse mundo, né, seguindo a linhagem do espiritismo, porque o espiritismo ele já fala isso, né? Fala que a Terra está passando de um planeta de regeneração, de expiação para regeneração, algo assim, né? Que a Terra está subindo de nível. Então, que vai ser tirado as pessoas que não estão compatíveis mais ao alinhamento terreno, né, para a nova era de Aquário. Nascem crianças numa nova frequência energética. Que é essa nova era de Aquário. E quem são as pessoas indesejadas aqui na Terra? Nós. Entendeu? Nós. É o jeito que Satanás vai ter de deturpar o que foi o arrebatamento.
E falando sobre isso, sobre Aliens. tirar do centro, não, sobre tirar do centro. Ah, Daí a gente vem para o auge, o ápice desse vídeo. o momento que todo mundo esperava. O Roberto não compactua dessas ideias que eu tenho. Eu não tô nem aí. Mas para mim, eu vou começar assim. Vou começar de boa. Eu acho que o Sol não é o centro da nossa galáxia. Não, ele não é o centro da galáxia. Sim, é. Não, o Sol não. Do nosso sistema solar. Ah, tá. Eu acho que o Sol não está no centro do nosso sistema solar. Eu acho que que a Terra não vira em volta do Sol. Eu acho que o Sol não é aquela coisa. E os outros planetas não gigantesca. viram em volta do Sol também? Não. Nada. E eu acho que a Terra é o centro de não só do nosso sistema solar, mas também de todo o universo. Nós estamos no centro. E a tua visão? Por quê? Exato, é baseada em... É baseada de que, por exemplo, vamos lá, quando a gente fala sobre heliocentrismo, a gente vai ter que falar de uma figura, de algumas figuras, né, de alguns físicos e alguns filósofos como Newton, Pitágoras, enfim, vou deixar os dois que são os mais influentes nessa temática. E especificamente, Newton, ele escreveu muito mais sobre teologia do que sobre física. E uma das coisas que Newton mais se interessou em refutar durante a sua existência é Cristo e o Espírito Santo. Ele falava que Deus, sim, existia. Deus existia, mas Jesus Cristo era um subordinado, um profeta subordinado. E o Espírito Santo não existia. E assim, criou a teoria da gravidade, tudo isso que a gente tem. Bom, como é que eu vou acreditar em uma pessoa que afirma essas coisas? E Newton, ele era como que chama? Cientista? Não. Não é mago a palavra que eu quero usar. Ele era... Não é bruxo, é... Quando você faz a transmutação de ouro, de chumbo para ouro... Isso mesmo. Ai, meu Deus. Que saco. Arquimedes era um desses também, né? Uhum. Que fala que ele transformava chumbo em ouro. Tá, ele era conhecido por fazer alguns truques, algumas coisas aí estranhas. Por exemplo, transmutar chumbo em ouro, enfim. Então, para mim, é muito difícil acreditar em qualquer postulação de Newton, por mais científica que ela possa parecer. Daí, tudo bem. Por quê? E por quê isso? Qual seria, então, a intenção da gente tirar a Terra do centro de tudo colocando o Sol? Primeiro, eu acredito que essa é uma grandíssima homenagem ao Deus Sol. E que isso acaba tirando a centralização de Deus. Porque se Jesus Cristo sustenta a criação, se o Espírito Santo sustenta a criação, quando você atribui isso à gravidade, quando você atribui isso a uma causalidade científica, é muito mais fácil você tirar Deus, o Espírito Santo e Jesus. E o pior é que na realidade estou errada, porque ele nem tentava tirar Deus de cena. Mas quando você tira Jesus Cristo e o Espírito Santo de cena, você perde totalmente o sentido da salvação. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo gera o convencimento. E eu acho que aquilo que... Como a gente estava falando dos ETs, eu acho que aquilo que Deus fez aqui na Terra é extremamente precioso. E quando a gente tira a Terra do centro e coloca o Sol e outras estrelas e outras galáxias em um universo que está tão em expansão, causa em nós aquele sentimento de que, tipo, cara, eu sou só uma poeirinha na galáxia. Você percebe? Sendo que o sentimento precisa ser assim. Cara, eu sou só um ser humano pecador diante de Deus. Sim, mas é diferente assim eu fui você escolhido por Deus pra ser quem eu sou. Entendeu? É diferente, gera um niilismo assim na gente, uma desesperança na gente, entendeu? Tipo, pô, eu sou só uma poeira na galáxia, a galáxia é algo tão grande. A gente não é nem olha só, a gente não é nem o centro do nosso sistema solar. Por que a gente vai ser o centro da vontade de um Deus? Então, pra mim,
o heliocentrismo, ele acaba dissipando muitas coisas belas acerca de Deus. Então, sim, eu acredito que a Terra talvez que Deus está no centro de tudo, e a Terra como manifestação da sua vontade, porque a Bíblia em diversas passagens diz que esse sempre foi o plano de Deus, ter um relacionamento conosco, ela permeia essa centralidade que na realidade é Cristo, né? Cristo é o centro de tudo. Acreditando nisso, eu passo a acreditar em certas coisas também, por exemplo, que o Sol nos orbita, que a Lua nos orbita, tanto que quando Josué ora para Deus, Deus para o Sol e a Lua, ele não para a Terra. Acredito que o nosso calendário foi mexido, que não são 12 meses, são 13, que a gente perdeu aí várias coisas, porque Deus é um Deus que age também em cronos, né? Existem datas que elas são auspiciosas. E, velho, daí vem a parte do terraplanismo. Só que daí fica meio que irrelevante. Torna-se irrelevante. A Terra ser plana no final de tudo. Entendeu? Porque, tipo assim, pô, não interessa daí. Eu, Marina, às vezes acho que é em formato de fatia de pizza. Tipo assim, ó, meio assim, aqui a borda. Assim. Isso, faz aí, faz a parte de cima. Acredito que possa ser assim. Por quê? Aqui embaixo estaria Sheol, né? Inferno, etc, etc. A prisão dos anjos, o monstro Leviatã, todas essas coisas. Daí aqui tá a terra, daí primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E aonde Deus está, tudo no domo. Águas de cima, águas de baixo. Pode ser que seja assim. Isso, pra mim, é passível de refutação. Isso, pra mim, é passível de refutação. Apesar de eu ter as minhas ideias. Entretanto, contudo, o heliocentrismo, pra mim, a mim, Marina, é irrefutável. Eu não acredito que a Terra gira em volta do Sol. E pronto. Eu, como grande fã de Cosmos, acho que você tá de teoria. E sabe de mais uma coisa, deixa eu te falar, que nem você estava falando do universo. Eu, por exemplo, acho que o universo é finito e não acho que ele está em expansão, porque na Bíblia diz o quê? Que o universo sente dores de parto. Quais são as dores de parto? Contração e então retração. Ele está contraindo e no final de tudo ele se encontra em Cristo novamente. Não, mas isso eu tenho que concordar com você, até porque eu acho que fisicamente falando, trazendo, né, para esse contexto do cosmos e tal, é igual eles fazem, né? Eles pegam uma folha de papel e colocam que um ponto A e o ponto B. O jeito mais fácil é você fazer uma linha. E daí o cara pega e dobra, assim, faz um furo, entendeu? Tipo, buraco de minhoca. Buraco de minhoca. Tá. Então, talvez o universo com Deus no centro, em formato de contração, seja um eterno buraco de minhoca, numa forma... Claro, e qual que é o furo? Quadridimensional. Qual é o furo? Não, qual que é esse ponto de interseção? Deus. A cruz. É porque é assim, assim. A cruz, entendeu? A cruz é só a gente pegar o primeiro ponto é o Éden. Onde nós nos expandimos, fomos além da vontade de Deus. Sim. E esse ponto, ele é... voltas, né? Na ele cruz. expandiu. Na cruz existe uma reconexão. Os dois pontos se conectam novamente. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todas as coisas se consomem em Cristo. E esse não é um vídeo evangelístico. E toda a Bíblia aponta... Gente, é isso. Comenta você acredita? Comenta pra nós. No que você acredita qual dessas teoria coisas aí que a gente você falou? acha que é teoria? Se tem alguma que você gosta e a gente não falou. Que você acha uma viagem. Exato. Conta pra nós. Vamos botar isso pra mais vídeos, talvez. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Comentar. Compartilha esse vídeo no Instagram. Compartilha no Instagram. Inclusive, bota um take aí de eu falando a maior abobrinha nesse vídeo no Instagram e marca o link do vídeo, marca a gente. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre... Ativa o sininho. Homens, mulheres e família. Vamos falar sobre feminismo, vamos falar sobre submissão, machismo e qual é a vontade do Senhor para nós. Gente! Até segunda que vem. Tchau. Tchau, tchau.